O Conecta Entrevista de hoje conversa com o jornalista, professor e doutor pela Universidade Federal de São Carlos, Duílio Fabbri Júnior. O assunto é o metaverso, um mundo onde o real e o virtual se misturam. O assunto ganhou força e visibilidade depois da mudança de nome do Facebook, que agora é Meta. A rede social investiu 50 milhões de dólares nesse novo conceito e pretende testar universos digitais nos próximos 2 anos. Duílio, para começar, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória com as redes sociais. Na verdade, começou por volta de 1996, quando eu fiz meu mestrado. O meu mestrado versou sobre as dinâmicas da recepção. Eu sempre fui muito curioso como é que o usuário dessas novas mídias estavam recebendo as mensagens. Por quê? Porque com o advento da internet, o fluxo de informação aumentou. E não é só informação no sentido de notícia, mas você passou a receber muito mais informações sobre diversas coisas, o que criava um paradoxo. Ao mesmo tempo que te deixava muito informado, também te deixava muito distraído, porque aí você não tinha uma dimensão do mundo offline, não é? Você ficava tão envolvido ali que você se perdia em distrações com esse fluxo de informação. A partir daí, a internet foi melhorando, não é? A tecnologia foi aprimorando e houve novas possibilidades de acesso, de interação, de redes, né? O que facilitou muito essa entrada e essa minha curiosidade sobre o metaverso. Depois fui para o doutorado, fiz alguns cursos fora do país a respeito de mídias digitais, presto consultoria em mídias digitais e a partir daí o metaverso virou uma paixão também. Eu comecei falando que no metaverso o mundo real e o virtual se encontram, né? Esse termo ele está correto? É isso? Olha só, essa é uma pergunta bem interessante, esse é um conceito muito fácil de se errar. A gente sempre costuma pensar que o contrário do virtual é o real e não é. Não é? Por quê? Porque nesse mundo virtual você continua tendo experiências reais. Você fica cansado, seu coração dispara, você sente emoções, se alguém te tocar você está sentindo. Então as experiências são reais também quando você está no mundo virtual. O contrário disso tudo é offline, né? Então, esse é um conceito, a gente muitas vezes ouve falar, sai do mundo virtual e vem para o mundo real. Não, real também são as experiências lá. Sai do virtual e vem para o mundo offline, onde você não está ligado ou conectado em nenhum tipo de rede. Duílio, para as pessoas entenderem melhor, o que é o metaverso? Metaverso, na verdade, é uma junção de realidade aumentada com realidade virtual, né? Em plataformas especiais criadas exatamente para isso, para simular uma realidade offline. Esse conceito ele ganhou visibilidade agora, né, com a mudança de nome do Facebook, mas ele é um conceito antigo, na verdade, né? Já apareceu em obras de ficção e também em livros. Como que surgiu essa ideia de metaverso? Na verdade, a primeira vez que foi cunhado o termo como um conceito foi no livro Snow Crash, na década de 90 ainda, que falava sobre esse universo paralelo. Mas nós vislumbramos isso algumas vezes em filmes de ficção, em HQs da Marvel, por exemplo. Então já era muito falado o universo. Mas ele sempre era tido como algo da ficção, não é? Que se vivesse num universo paralelo, igual ao da Terra, mas que você estivesse paralelo às questões que estavam acontecendo aqui, né? A partir daí, com o aprimoramento da tecnologia, foi possível ir tirando da ficção e trazendo para esta realidade offline. Trazendo então para a nossa realidade, hoje já é possível acessar um metaverso. De que forma isso acontece? Na verdade é possível e já tem gente fazendo isso, né? O metaverso ganhou destaque, como você colocou, com o Face, com a mudança do nome, porque era uma possibilidade nova de negócios e o Facebook queria criar um meta para ele, ou seja, um universo paralelo para ele. Para entrar, teoricamente é fácil, você precisa ter dinheiro para investir, né? Para você ter uma ideia, hoje um óculos de simulação 3D para você, de realidade aumentada para você entrar,
custa em média de 3 a 5 mil dólares. Se a gente pensar na cotação do dólar hoje, a R$5, 3 vezes 5, 15 mil reais. Então, vai vendo, não é? Se o headset, na verdade o headset custa R$3.500 por volta dele. Então já são pelo menos 30 mil reais. Aí muita gente pensa, o metaverso agora é possível por causa do 5G. Não tem nada a ver, né? Passa ao largo do 5G. Na verdade, ele precisa de uma conexão muito mais rápida, então você precisa comprar essa conexão e precisa ter equipamentos que suporte o nível da qualidade dos gráficos que vão fazer essa simulação. Não é? Porque todas as imagens que nós vamos ver lá, inclusive dos rostos, não é? Que é uma tecnologia muito difícil, essa identificação dos rostos, precisa ter uma configuração muito alta. Então, você vai precisar ter vários equipamentos, não é? Para poder entrar no metaverso. E uma outra questão, todas as negociações lá é feita em Bitcoin, não é? Ou criptomoeda, como a gente conhece aqui. A cotação oficial da criptomoeda hoje é 40 mil dólares, ou cerca de 200 mil reais, uma unidade de Bitcoin, não é? Claro que algumas plataformas também aceitam o Ethereum. Ethereum é a criptomoeda com uma cotação mais baixa. Está por volta de 2.900 dólares a unidade. Então, mesmo assim, é um investimento, né? Você precisa querer muito. Algumas empresas já investiram no metaverso, né? Mas a gente vai falar disso depois. Pessoas, quem já está lá? Por exemplo, o Neymar está lá. Não é? E o Neymar comprou há pouco tempo uma obra de arte em milhões de dólares, né? E aí você vê, não é uma obra como a Mona Lisa, que todo mundo vai ter acesso. Não, só o Neymar vai ter acesso a essa obra de arte. Ele comprou exclusivamente para o avatar dele ver, né, e tirar os prazeres da relação com a obra de arte. Duílio, depois do comercial a gente vai falar um pouco sobre as empresas, né, que estão no metaverso e também quais que são as aplicações desse novo universo. A gente volta já. O Conecta Entrevista está de volta. Hoje o entrevistado é o professor doutor Duílio Fabbri Júnior, que está falando um pouco para a gente sobre uma novidade, o metaverso. Duílio, algumas empresas já estão no metaverso, né? O que elas procuram lá? Negócio. E procuram ganhar dinheiro. O metaverso é uma forma de negócio, não é? O metaverso te dá a possibilidade de fazer novos negócios e ganhar dinheiro. Você imagina, para você investir, ninguém vai comprar uma criptomoeda. Ninguém vai investir 40 mil dólares para comprar uma unidade. Então, lá a possibilidade, por exemplo, de você comprar terrenos, abrir negócios, como essas empresas já querem fazer uma relação inbound, né, da marca com esse avatar que também é condicionado aqui pela realidade offline, conhece algumas marcas e as marcas querem que os avatares também façam isso, mantenham essa fidelidade a essas marcas lá no metaverso. A Nike é uma das empresas que entrou no metaverso, né? O que ela procura lá? Como eu disse, ganhar dinheiro, né? Você imagina, um tênis que hoje você compraria aqui, né? E a Nike tem uma questão muito interessante. Você pode comprar um tênis lá no metaverso e pode comprar um tênis aqui offline, não é? O mesmo tênis, só que o preço lá é muito mais caro do que o preço aqui. Então a Nike ganha muito dinheiro nessa questão, não é? Ela mantém um marketing muito efetivo com você aqui, te coloca num funil de compras, onde você só tem a Nike ali para comprar. Pela sua experiência com a empresa offline, essa experiência você quer reproduzir. Então, é para ganhar dinheiro e fazer negócios. No caso das obras de arte, né? O Neymar, você citou, comprou uma obra de arte. O metaverso tem uma peculiaridade com relação a isso, né? Essas obras, elas não podem ser, elas não são reproduzidas duas vezes, né? Por que isso acontece?
Porque, na verdade, nós temos um fenômeno aqui, a gente precisa entender um pouco de história da arte, não é? Nós temos aqui na nossa realidade um ponto da nossa história, não é, sobre as artes, em que elas passaram a ser reprodutíveis, passaram a ser muito acessíveis. Eu posso ter a Mona Lisa numa folhinha de parede, na capa da minha agenda, não é? E todos sabem que é uma reprodução. No metaverso, você quer exclusividade, como é próprio dessa classe A, mais, não é? Então, o que ele te garante é essa exclusividade. Por isso que o autor não vai novamente reproduzir isso, porque o detentor dessa obra de arte perderia valor. E perder valor em Bitcoin, você fica absolutamente louco, não é? Você fica muito, muito bravo. Então, as obras são exclusivas por causa disso. Além da questão autoral, não é? Dificilmente seria possível reproduzir da mesma forma esta obra para uma venda, como aqui na realidade offline da indústria cultural, não é? Em que a gente tem a reprodução, né, desta pop art que se transformou numa pop art. No metaverso, você quer exclusividade. Você compra uma obra a 200 milhões de reais, não é? Você quer aquilo só para você. Duílio, a ideia do metaverso é que ele tem uma economia própria, né? E essa ideia reflete essa coisa de você querer exclusividade, de ser uma coisa selecionada para algumas pessoas? Sim. Nós estávamos conversando há pouco, né? E a gente estava falando, por exemplo, de jogos de simulação de realidade. Esses jogos não foram para frente justamente por causa da economia. Não havia uma economia capaz de sustentar o jogo. E agora no metaverso isso é possível, não é? E aí onde tem dinheiro, você tem um desenvolvimento econômico ali, o que favorece o investimento em novas plataformas, em novos equipamentos, no desenvolvimento de muito mais grafismo para suportar esta realidade, né? Então, no metaverso, quando você investe um dinheiro alto, você quer uma exclusividade disso. E isso vai desde uma obra de arte, Giovana, até um terreno, não é? Se eu comprar um terreno lá no metaverso, um condomínio no metaverso, eu quero aquilo lá, eu quero morar do lado de gente que tem o mesmo poder socioeconômico que o meu, não é? Esses terrenos e esses condomínios, eles já estão sendo comercializados? Já estão sendo comercializados. Há uns 3, 4 anos já começam. E aí a gente tem transações na casa dos milhões de dólares, não é? Por quê? Porque é em Bitcoin. Algum dia o metaverso ele vai ser acessível para as outras pessoas? Como que vai ser essa transição? Tenho certeza que sim. Por quê? Porque à medida que a tecnologia avança, vai barateando o acesso, vai barateando os equipamentos. A gente tem visto isso, nós vimos com os smartphones, né? A evolução do celular para um smartphone, né? À medida que isso vai melhorando, isso vai sendo mais acessível. De que forma essa tecnologia pode contribuir com a nossa vida na realidade virtual, mas também no offline? Na economia. Sem dúvida nenhuma, isso tem um impacto na economia. Por exemplo, se houvesse um crash, se houvesse uma quebra nesses investimentos do metaverso, a gente teria uma queda nas bolsas que nós nunca vimos, não é? E aí você imagina, quando uma bolha explode, você não tem dimensão do arraso que ela vai ter ao redor dela, não é? Então isso traz uma consequência muito grande para a gente. Isso eu falei de uma forma negativa. De uma forma positiva, por exemplo, você pode fazer testes lá e trazer para o offline. Então, por exemplo, cirurgias que antes a gente teria uma pessoa aqui, claro que lá você vai estar tratando com o avatar, mas você tem condições de unir muito mais rapidamente pessoas especialistas nesse universo paralelo para discutir uma questão que hoje haveria impedimentos de geopolítica, por exemplo. Num universo corporativo, por exemplo, como que seria no metaverso?
Você diz em relação... Por exemplo, as pessoas elas podem se encontrar nesse ambiente para trabalhar juntas? Sim. Você veja, né, o metaverso, se a gente for pensar na etimologia da palavra, né, meta além, e o verso aqui da nossa realidade. Então, além da nossa realidade. Mas é um simulador. Veja, a gente fala tanto em metaverso, esquece então o que ele seria. É um simulador de uma vida além, ou seja, de uma vida paralela. Então você vai ter as mesmas experiências, como nós estávamos falando no bloco anterior, não é? Você vai ter as experiências da vida offline. Você vai trabalhar, você vai tomar banho, você vai comer, você vai reunir seus amigos numa festa, num bar, não é? O seu avatar vai ter uma vida lá. E toda vez que você se conecta nesta rede, o seu avatar tem as mesmas experiências simuladas desta vida offline. Mas nem tudo é positivo, né, Duílio? Depois do comercial, a gente vai falar um pouco sobre os pontos negativos do metaverso. A gente volta já. Voltamos com o Conecta Entrevista, falando hoje sobre metaverso. Duílio, a gente estava falando, né, sobre quais são as possibilidades nesse novo universo. Dentro desse ambiente, a gente conseguiria ser quem a gente quisesse? Sim, a gente conseguiria ser como a gente quisesse. Não muito diferente, não é, Giovana? Se a gente for pensar que as pessoas com poder aquisitivo maior podem fazer mais coisas do que outras pessoas com poder aquisitivo menor. Então, no universo metaverso, você pode desempenhar qualquer tipo de profissão. Uma das questões que surgem na minha cabeça, como a gente vai fazer nesse desenvolvimento dessa tecnologia para separar as duas coisas, quem a gente é online e quem a gente é offline? Essa é uma grande questão, porque não tem moderação, não é? E isso é muito perigoso, Giovana, porque a falta de moderação não impede, por exemplo, que eu passe 24 horas de 365 dias lá dentro, que eu posso morrer aqui, entendeu? Não há uma moderação que diz quanto tempo eu posso ficar, quais são os meus limites, né? O que é moral, o que é ético lá. Então, a falta dessa moderação, não é, pode trazer bastante prejuízo para a gente, mas se a gente consegue conciliar, né, você consegue saber que ali é uma realidade virtual, né, que é diferente da sua offline, por várias questões, você consegue consegue adquirir ou ter os prazeres lá da vida virtual, sem esquecer dos prazeres aqui na vida offline. Existe uma moderação com relação à privacidade de dados? Não, e com relação a dados existe, né? Nós temos o blockchain, que seria o livro da razão, se a gente fosse fazer uma tradução ao pé da letra, que rastreia tudo o que você estiver fazendo, não é? Então, e também impede que saia dados de lá. Veja, nós estamos falando de um investimento de alto valor, não é? Portanto, as seguranças ainda são muito eficazes e há um investimento muito grande nestas questões de dados. Existem algumas críticas também relacionadas com a centralização de tecnologia em poucas empresas, né? Como que isso pode afetar a nossa vida offline? Na verdade, eu vou ampliar um pouquinho o cenário que você nos deu. É verdade que está concentrada em poucas empresas, mas essas empresas não conseguem sustentar isso. Muitas startups, e agora é um mercado excelente para as startups. As startups de negócio, as startups de tecnologia estão conseguindo sustentar, não é, o fluxo dessas empresas maiores. Elas não têm condições. Então é verdade, estão concentradas lá? Estão, mas elas precisam. Não é à toa que a gente viu a Amazon, o próprio Facebook, comprando várias startups de tecnologia e várias startups, o que é uma oportunidade de trabalho para a gente, principalmente na engenharia de TI, na engenharia de computação, outras engenharias que estão surgindo, não é, para dar esse suporte para essas empresas maiores. Então, assim,
afeta principalmente o nosso mercado de trabalho. Novas profissões estão surgindo, não é? Novas faculdades estão surgindo para poder formar esses profissionais que vão dar suporte. E aí, veja, isso é muito importante, Giovana, porque não são empresas grandes abastecendo empresas grandes, são empresas pequenas, startups, feitas por 4, 5 pessoas para sustentar essas empresas grandes. Então, está havendo uma organicidade no processo de fornecimento de tecnologia. Com relação, voltando ao assunto da não regulamentação de algumas questões, né? Existe um termo que eu até comentei anteriormente, que eu achei difícil, de tokens não fungíveis. Isso. O que isso significa? São as NFTs, que todo mundo conhece. No jargão a gente nem fala isso, né? Que seria No Fungible Tokens. Na verdade, isso seria uma espécie de uma identidade sua, não é? Isso lhe traria uma segurança de quem você é lá dentro e o que você faz lá dentro. Então, por exemplo, eu posso entrar no Meta do Face e passar para o Meta de outras empresas. Então, eu vou ter sempre o mesmo DNA registrado, vai ter sempre essa minha identidade lá. E isso garante, por exemplo, inclusive as obras de artes também, tem isso por quê? Porque é uma espécie de uma identidade que atesta que aquilo é aquilo, que aquele é aquele. Existe, algumas questões já estão surgindo, né, de questões que são da nossa vida offline e que já estão acontecendo também no metaverso. Houve uma denúncia de assédio sexual na plataforma que está sendo testada pelo Facebook. O que aconteceu e qual que foi a solução para isso? Na verdade, esse é um grande problema. Como não há regulação, não há também leis. Não é? Não há ética, não há moral. Então, essas denúncias só podem ser feitas hoje para quem administra a plataforma, não é? E aí você pode desde suspender a banir o avatar, não é? Mas não há uma consequência maior. Por quê? Porque ainda não tem leis e não dá para usar essas leis. Tanto que, se você pensar, Giovana, uma profissão que não tem no metaverso são advogados. E os advogados, por exemplo, já se preparam para um nicho muito grande, assim que foi estabelecido algumas normas de convivência ou de moderação ou de regulação, não é? Então, não dá para eu contratar um advogado para processar aquela pessoa que, teoricamente, teve um assédio sexual por mim, porque o que é assédio sexual no metaverso, não é? Esta denúncia foi baseada em questões offline. Então, esta é uma questão muito preocupante lá, não é? Até que se haja regulações internacionais, acordos internacionais, isso você não consegue reproduzir essas mesmas leis e essas mesmas questões do mundo offline lá. As empresas, elas estão investindo milhões, né, no metaverso. Essa falta de regulação não causa insegurança? Pois é porque, num primeiro momento, o que se espera é novos negócios, não é? Novos negócios. O que causa insegurança é você perder dinheiro. E aí, né, como é que ele poderia perder dinheiro? Ora, Bitcoin não tem lastro. Então, tudo que a gente faz lá, teoricamente, todo investimento não é lastreado aqui. Se você investe um dinheiro muito alto lá e alguém diz para você assim, ó, não tem como eu te pagar, não tem como te pagar. E não há como processar, porque aquilo foi feito lá. Aquele negócio foi feito lá e não feito aqui, né? Então, assim, o grande problema de segurança é muito mais uma segurança econômica do que uma segurança ética e moral, não é? Não que lá seja antiético, ou imoral, ou amoral, não é? Que ainda não há uma regulação sobre isso. A gente se apoia, as pessoas que estão lá se apoiam ainda, né, numa regulamentação moral da vida offline.
Duílio, uma última questão para finalizar. É um tema muito complexo, né? Como investir no metaverso e vale a pena investir nesse momento? Nesse momento, se a gente pegar uma fotografia agora, Duílio, agora vale, né? Por quê? Porque você tem uma cotação boa da criptomoeda, você tem espaços exclusivos lá para se comprar, você aposta num futuro em que o metaverso e a tecnologia vão ser mais acessíveis, vão baratear os equipamentos para que a gente consiga vislumbrar esse mundo, mas tem toda a questão da insegurança, né? Eu recomendaria ainda um pouco de cautela, né? Porque é um investimento muito alto para que a gente não tenha ainda indicativos desse futuro, porque o metaverso pode ser uma grande bolha. Daqui 2 anos a gente pode falar, não deu certo. Se você não é uma empresa milionária, por onde você pode investir? Investiria aqui no mundo offline, né? Sem dúvida nenhuma, não investiria lá no metaverso de jeito nenhum, não é? Isso é para quem tem muito, muito dinheiro, de um nível que não é o nosso do cotidiano aqui. Duílio, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, eu que agradeço. E o Entrevista Conecta fica por aqui. Um abraço.